teve pelo menos 2 episódios que mostram quanto nós nos aproximamos de uma ruptura violenta. É óbvio, está mais do que comprovado, há fartas evidências de que o Bolsonaro e os seus aliados tramaram um golpe de Estado, há minuta de golpe escrita, há documentos que comprovam que esse processo estava em curso. E acho que tem 2 elementos aí que eu queria lembrar que talvez nos façam ter uma visão um pouco mais panorâmica do que estava sendo tramado. Primeiro, em abril de 2022, no ano da eleição, foram demitidos todos os chefes militares, o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica. Uma demissão coletiva. Eu não sei se vocês vão lembrar disso, um fato grave que demonstrava já naquele momento que Bolsonaro queria, em torno de si, militares, comandantes militares mais afeitos à sua agenda de radicalização política. Não quer dizer que os militares que saíram fossem grandes democratas, defensores do Estado de Direito, não, como todos os militares que passaram pelo comando das Forças Armadas enquanto o Bolsonaro estava no governo, esses também foram coniventes com escândalos como a cloroquina, a tentativa de inviabilizar a compra de vacinas, a perseguição a adversários políticos, dentre outros absurdos que nós vimos durante os 4 anos de governo Bolsonaro. Mas algo inédito aconteceu em abril de 22, que foi a demissão dos comandantes militares. Nesse momento, Bolsonaro já começava a preparar o terreno, do meu ponto de vista, para ter em torno de si chefes militares capazes de bancar qualquer tipo de ruptura institucional lá na frente, caso fosse necessário. Ao mesmo tempo, Bolsonaro começava a questionar também as urnas eletrônicas, criar um clima de que poderia haver uma fraude no Brasil. E ao longo dos 4 anos, o que nós vimos foi a explosão da venda de armas para colecionadores, para caçadores, para atiradores, muitos dos quais vinculados organicamente ao bolsonarismo, né, ou vinculados politicamente ao bolsonarismo. Então, eu não tenho dúvida que nós estivemos muito perto dessa reação violenta do bolsonarismo à derrota. E acho que teve um outro episódio que eu queria lembrar também, que me parece muito ilustrativo, que foi a bomba que foi instalada junto a um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, que felizmente não explodiu, mas vocês imaginem o que teria acontecido em Brasília já no período da transição, isto é, Bolsonaro já havia perdido a eleição, mas o novo governo ainda não tinha tomado posse. Se nesse período de transição, um período extremamente delicado, a bomba que foi instalada no caminhão-tanque no aeroporto de Brasília tivesse explodido. As consequências desse fato seriam incalculáveis, seja através da decretação de uma garantia de lei e ordem, seja através de um embarque das Forças Armadas ou de parte das Forças Armadas numa aventura golpista, seja na convocação desses CACs a uma reação violenta. Então eu não tenho dúvida de que o golpe que estava sendo armado não era um golpe só institucional, um golpe para dar uma canetada e anular o resultado das eleições. A prisão do Alexandre de Moraes, a prisão do Gilmar Mendes, a prisão do Rodrigo Pacheco, a prisão, quem sabe, do próprio presidente Lula, estavam no plano desses golpistas, e certamente isso vinha acompanhado de uma estratégia de intervenção militar, de intervenção violenta, caso fosse necessário. Um bom dia, Juliano. Acho que esse ponto é fundamental. A gente tem visto que o principal argumento de defesa dos bolsonaristas é de que como é que você vai fazer um golpe sem armas? Ué, gente, arma tinha dar com pau, né? Tinha um monte de gente armada civil, e essa estratégia você falou muito bem pra gente agora, e as mensagens trocadas pelo Mauro Cid, pelo Braga Neto, por outros interlocutores muito próximos a Bolsonaro, mostra que não teve golpe porque faltou arma que eles tentaram. Não é que eles não tentaram, né? Não, a gente não tentou. Cara, eles tentaram convencer as Forças Armadas. O tal do almirante Garnier, que comandava a Marinha, embarcou na aventura golpista. Faltaram 2 forças. Se tivessem 2 forças a mais embarcado na aventura, talvez a gente não estivesse conversando aqui agora, né, Juliano? Exatamente. Quer dizer, a tentativa de convencimento das Forças Armadas para embarcarem está mais do que comprovado, William. Está mais do que comprovado. É que a Marinha realmente no Brasil, com todo respeito à Marinha, a capacidade da Marinha de garantir, de sustentar uma intervenção militar é próxima de 0 no Brasil. Agora, se, por exemplo, o Exército, que sim, este sim, tem, como já teve no passado, ainda que
muito precarizado, né, desmantelado, como nós vimos naquele patético desfile, né, na esplanada dos ministérios, com aqueles blindados esfumacentes. Exatamente, a Esquadrilha da Fumaça. Apesar disso tudo, as Forças Armadas têm um efetivo que é capaz, sim, de impor uma interrupção violenta da democracia. Quer dizer, os setores democráticos, partidos políticos, movimentos sociais, por mais numerosos que sejam, não estão preparados para enfrentar uma ruptura com intervenção militar. Então, sem dúvida, o Bolsonaro tentou convencer. A troca dos comandantes militares tinha a ver com isso, William, tinha a ver exatamente com isso, com ter comandantes militares, digamos, mais suscetíveis à hipótese de uma intervenção militar, caso fosse necessário. Então, não tem a menor dúvida de que o Bolsonaro preparou isso. E acho que contava também um elemento que às vezes passa batido por nós, além da participação, do embarque das Forças Armadas numa aventura golpista, William, também tinha uma expectativa em relação às polícias militares, tá? As polícias militares no Brasil, muito contaminadas pelo bolsonarismo, em diversos estados, foram, em muitos momentos mais tensos, mais difíceis desses 4 anos de Bolsonaro, linha de frente da defesa do bolsonarismo. Seja protegendo as manifestações bolsonaristas, seja engrossando o coro daqueles que pediam intervenção militar. Então, nós sabemos que, na maior parte dos estados, o controle dos governadores sobre as suas polícias é muito frágil. Então, além dos CACs, além das Forças Armadas, certamente o bolsonarismo também apostava que poderia haver adesão das polícias estaduais, assim como houve na Bolívia em 2019, onde as forças policiais, mais do que as forças militares, as forças policiais foram um elemento decisivo para o golpe que colocou a Janine Áñez como presidente da Bolívia naquele golpe de 2019. Quem legitimou, quem afiançou o golpe, além das Forças Armadas, as Forças Armadas fizeram uma declaração, fizeram um vídeo dizendo que o novo governo era legítimo, etc. Mas quem foi na porta dos prefeitos do MAS, quem queimou a biblioteca do Álvaro Garcia Lineira, quem tentou sequestrar o Evo Morales, foram as polícias. Então, esse é um outro elemento também que certamente estava no cálculo dos bolsonaristas no caso de uma intervenção militar.